Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem é que chegou aí? Oi, Giza, boa noite, paz e bem. Dá um beijo na tia Vicentina. Eu também tô mandando. E aí, tudo tranquilo? Quem entrou mais aqui também? Quem? Sirlene, opa, boa noite, paz e bem. Estamos aí, pessoal, chegando. Hoje o dia foi puxado. Hoje de manhã cedo eu fiz a minha homilia. Depois da homilia eu fui para o batismo. Gelisa, boa noite, paz e bem. Depois do batismo eu vim para casa, né? Fiquei um pouquinho aqui com minha esposa e fui para a escola diaconal. Depois da escola diaconal, eu vim para casa, fiquei mais um pouquinho com a minha esposa, coitada, só ficou pouquinho comigo hoje. E vim correndo para ir fazer a celebração da palavra lá na capela. Terminou a celebração da palavra, vim para fazer a live. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Ô, Fátima, ela recebeu? O que você acha? Pode perguntar para ela. Fátima, recebeu o material da pastora da saúde? Paz e bem a todos da live. Ainda não respondeu, não. Ih, será que eu entreguei? Ó. Beijos, Mônica. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Recebi, Mônica. Meu Paulo. E eu tô aí na correria. Hoje eu ainda queria dar um pulinho no hospital para ver minha irmã, né? Que coitada tá internada com dengue, né? Mas estamos bem, que ela tá bem, graças a Deus, está bem cuidada, né? Então vamos adiante, né? Reflexão de hoje é uma reflexão especial, né? E eu acho que ela é tão especial que a gente deve ter atenção no Evangelho, atenção na primeira leitura, atenção na segunda leitura, porque eu acho que a mensagem que tem nessas leituras é uma mensagem muito importante. Giza, boa recuperação para ela. Obrigado, Giza. Né? Mas nós estamos bem, ela está bem. Tá bem, a gente se assustou um pouco, né? Mas ela está bem. Isso é que é importante. Nas horas que a gente enfrenta uma situação de doença, é importante a gente ficar tranquilo. Regina Flores RJ. Boa noite, paz e bem. Estamos nós aqui na nossa atividade. Né? Amanhã de manhã tem que dar um pulinho na igreja. Depois tem que ir para a capela. Qual capela? Amanhã é o primeiro domingo, então é Santo Antônio. Tá? É tudo assim, eu sei as capelas pelo dia. Senão me perco. Né? E nós vamos ter um tríduo de celebrações importantes no domingo agora. Tá? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus
levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoando-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. E eu estou vendo aqui que entrou Natanael. Boa noite, Natanael, paz e bem. Entrou Cadu. Boa noite, Cadu, paz e bem, filho querido. Cadu, eu vou te responder das mensagens que você me mandou, tá? Bom, nós estamos vendo a ascensão do Senhor. E a ascensão do Senhor, ela tem uma mensagem que talvez a gente não tenha prestado atenção. Hoje no batismo, lá no Colégio Sion, a gente leu a mesma passagem, só que pelo Evangelho de Mateus, né? Natanael tem que me dar a lista depois do que eu tenho que mandar para sua turma, hein, Natanael? E aí, lá naquela passagem, no Evangelho de Mateus, está assim: ide, levai o Evangelho a toda criatura. Aqui, no Evangelho de Lucas, está dito: em meu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Se você for no Evangelho, na primeira leitura do Ato dos Apóstolos, 2 homens de branco, portanto, provavelmente 2 anjos, viram e falam assim: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Sabe, a ascensão, ela é um envio. É muito profundo a reflexão da ascensão e, ao mesmo tempo, é enorme a nossa não compreensão de todo o mistério da ascensão, de toda a grandeza da ascensão. Por quê? Porque naquele momento, Jesus nos ensina muito mais do que a gente pode pensar. E digo mais: Jesus nos ensina coisas que nós ainda não percebemos. E aí a primeira coisa que eu costumo falar, inclusive falei lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, vou falar nessa live, provavelmente falarei na capela de Santo Antônio. Jesus foi para o céu. Jesus ascendeu ao céu. Mas ascendeu só a alma, né? O corpo ficou na terra, não foi? Não. Não? 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 Não. Mas o corpo não é ruim? A carne não é fraca? Mas ele, de Jesus? Mas é a carne como qualquer ser humano. Sabe, pessoal? A gente fala, não creio. Sabe, uma coisa impressionante é que talvez a gente ainda não tenha percebido como algumas coisas que nós ficamos falando são coisas que têm pouco suporte no Evangelho. E algumas delas foram totalmente derrubadas na ascensão. A carne não é suja, a carne não é pecaminosa, a carne não é fraca.
A carne não é a prisão da alma, como alguns dizem. A carne é a criação mais perfeita de Deus. A carne, enquanto materialização do corpo humano, é perfeita. Ela foi manchada pelo pecado de Adão? Foi. Mas, pela encarnação de Cristo, ela é absolutamente redimida. E, portanto, a dignidade do ser humano é resgatada. E toda e qualquer pessoa que se coloca contra a dignidade do ser humano, toda e qualquer pessoa que ofende a dignidade, machuca, vilipêndia a dignidade do ser humano, comete sacrilégio, porque está em si fazendo algo contra aquilo que é divino. E eu acredito que nas várias homilias boas, cuidadosas, piedosas que vocês vão ouvir, ninguém vos dirá isso. Mas a ascensão é ainda mais importante, porque a glória do Senhor se manifesta num mandato missionário. E é um mandato muito interessante, porque no Evangelho de Mateus, que eu li hoje no batismo, ide, levai o Evangelho a toda criatura. Ide. Não é fica parado esperando os outros chegar. Aliás, os anjos aqui também se queixaram. Por que vocês ficam aí, parados olhando para o céu? Pega a visão, galera. Tem que sair. Bernardo, mas por que fala uma coisa no Evangelho e outra no outro? Porque os Evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, para públicos diferentes, em momentos diferentes. A mensagem é a mesma. A forma como ela é relatada é diferente. Na sua casa deve ter pelo menos 2 pessoas. Se não tiver, quando você tiver com 2 pessoas, pedem para elas relatarem o mesmo evento. Elas vão falar diferente. Pede a um adulto para explicar uma coisa, pede a uma criança para explicar a mesma coisa. A explicação é diferente. Cada um vai dar ênfase numa coisa ou noutra. Mas todos darão a mesma visão geral. Tanto Mateus, que fala ide, quanto Lucas, no Ato dos Apóstolos, que fala, por que vocês estão parados aí? Nos pedem que nós sejamos uma igreja em movimento. Quem segue Jesus não segue Jesus para ficar parado. Não segue Jesus para ficar olhando para o céu e ignorando os males da terra. Bernardo, mas eu tenho um limite físico, eu tenho um limite financeiro, eu tenho uma dificuldade. Claro, entendo. E Jesus entende muito mais que eu. Jesus não é um irmão raivoso que só quer apontar os seus erros e os seus defeitos. Pelo contrário, ele sabe do seu sofrimento, do seu cansaço. E ele está com você nesse cansaço, nesse sofrimento. E eu tenho muita certeza disso. Sabe por quê? Porque ele falou: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nessas horas, a gente não pode bobear. A gente tem que acreditar naquilo que o Senhor nos mostra. E ainda acham que tem mais uma revelação.
mais um ponto nessa nossa reflexão, que eu acho que passou despercebido. Aliás, passou despercebido até para mim. E eu gosto de dizer que passou despercebido para mim, para que vocês não fiquem achando que eu sou uma pessoa especial, capaz de algo fantástico, com um entendimento da Sagrada Escritura muito superior ao dos outros. Não. Talvez eu tenha apenas mais prática, mais convivência que vocês. Todo mundo que está acostumado comigo sabe que eu falo das periferias sociais, das periferias existenciais, das periferias, daqueles limites onde nós chegamos, seja das questões da sociedade, seja das questões da existência. E algumas que são as tuas. E eu sempre falo que nós precisamos ir para as periferias. Eu aprendi isso com Francisco, Papa Francisco, que se Deus quiser, em breve nós saudaremos ele como santo. Eu penso que a ideia da igreja em saída é muito maior do que o que a gente pensa. Eu faço uma reflexão que eu talvez não, eu estive muito tempo enganado. Por quê? Porque eu dizia que a missão é ir ao encontro das periferias. Que a missão é seguir no mundo até as periferias. É ir lá aonde ninguém quer ir. Ir lá aonde não há esperança. Ir lá aonde reinam as trevas da morte, as trevas do preconceito, da exclusão. Chegar aonde ninguém quer estar. Conviver com aqueles que são odiados, desprezados, rejeitados, por mais difícil que fosse. E eu achava que a periferia, que a missão era sair do centro e ir para a periferia. Mas ontem, quase meia-noite, eu parei e fiz a primeira leitura do Evangelho. E na primeira leitura do Evangelho, eu vi uma coisa que eu não tinha visto. Prestem atenção. Jesus ascendeu ao céu. Ele foi para o céu em corpo e alma, sangue. Corpo e sangue, alma e divindade. Ele foi por seus meios, porque ele é Deus e sobe. Ele é uma pessoa, como ser humano tem carne e sobe. Mas tem algo de profundo nesse evangelho que talvez vocês não tenham notado. Eu não tinha notado. Se eu fosse escrever uma historinha, Jesus teria ascendido aos céus do templo, né? Ou talvez da praça principal de Jerusalém, na frente de todo mundo, para que o mundo visse o poder e a glória do Senhor. Se isso fosse um conto de fadas, nós teríamos um grupo de anjos tocando trombetas, arcanjos se aproximando dele,
e querubins com espadas de fogo abrindo caminho para o céu. Demonstrações de poder, de força, de absoluta glória. O céu se abriria e um trono de ouro estaria ali para que ele se sentasse. Mas o Evangelho não é uma história da carochinha. O Evangelho não é uma história em quadrinho. O Evangelho foi escrito por pessoas, sim, mas inspirados por Deus, revelando a realidade da ascensão. E a realidade da ascensão é impactante. Porque Jesus não está em Jerusalém, a cidade santa. Que lindo, Diácono Bernardo. Obrigado. Jesus não está na cidade santa de Jerusalém. Jesus não está diante das autoridades. Jesus não está diante dos poderosos. Jesus está em Betânia. Betânia é a casa dos pobres. Jesus está numa cidade satélite, no lugar dos fracos, dos pobres, dos rejeitados, daqueles que ninguém mais quer. E é de lá que ele abençoa a sua igreja. A missão não é do centro para a periferia, não é do poder para o não poder, da força para a fraqueza. A missão se realiza na periferia. Ela inicia na periferia e vai à periferia. Ela inicia nos fracos para os fracos. Ela inicia dos rejeitados para os mais rejeitados. Aqueles a quem foi dada a missão mais nobre de todas. Anunciar a salvação de toda a humanidade. Não eram homens cultos, pessoas ricas ou poderosas, respeitadas em suas comunidades. Não estavam em grandes palácios de cidades fortificadas. Estavam na casa dos pobres, numa cidade satélite, numa cidadela, ali perto. Mag Gedley, eu não sei quem é, mas boa noite, paz e bem. Não. Eles não estavam entre os fortes, entre os poderosos, entre os que tinham dinheiro, os que tinham fama. Aliás, é interessante, porque um dos discípulos no Atos dos Apóstolos fala: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Por quê? Porque ele ainda entende a glória. Essa glória terrena, de poder, de força, de riqueza, de fama. E a glória do Senhor é a vida do homem. A glória do Senhor é a dignidade da mulher. A glória do Senhor é o respeito às pessoas. E isso se exerce nas periferias. Isso se exerce onde estão os fracos. Aqueles que não têm ninguém por eles. Aqueles que podem ser massacrados, mortos, desprezados, largados e abandonados, porque ninguém se importa com eles. E foi lá aonde começou a missão. O mandato missionário não é dos grandes para os pequenos, é dos pequenos para os menores ainda. Não é dos nobres para os plebeus, são dos plebeus para os mais plebeus ainda. Dos fracos para os mais fracos. A missão inicia-se na periferia e vai para a maior periferia. E como esses homens e mulheres aprenderam a fazer isso? Saíram de Betânia, foram para Jerusalém, afinal de contas, também são filhos de Abraão. Foram para a Judeia, que é rica em pagãos. Foram para Samaria, onde são odiados.
Maria Madalena foi para o Egito, onde os judeus haviam sido escravizados para libertar o povo. Mesmo que ela não pudesse enfrentar as forças do Império Romano, ela podia levar a liberdade, que só aqueles que são filhos e filhas de Deus podem sentir e anunciar. Tomé foi para a Índia. E tantos outros seguiram para tantos lugares, onde não se conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, onde não se esperava o Messias, onde não sequer se conheciam as promessas. Mas foram para lá, levando a salvação a todos os povos. Não levavam as condenações, não levavam as regrinhas, não levavam as imposições. Apenas o amor e o cuidado. A certeza de um Deus que nos ama e que pede que nós anunciemos a sua palavra e batizemos aqueles que estão desejosos disso, para que toda a humanidade receba o perdão e que todos sejam salvos. Amém? Vamos ver a hora? 19h57. Hoje eu falei pouquinho. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido agradável. E vamos em frente. Amanhã não tem live, né? Amanhã eu devo, inclusive, arrumar um tempinho para ir ver minha irmã, tá? Amém, diz a Fátima. Gratidão, diácono. Obrigado. Né? Linda reflexão. Quem é que chegou agora? Veneza. Ô, Veneza, tudo bem? Boa noite. Menina, você chegou tarde, menina. Acabei de fazer a reflexão, mas fica aí para ganhar a bênção. Giza está mandando amém, mãozinha de oração. Natanael, a turma ficou muito feliz com a sua presença hoje no propedêutico do diaconato. Suas experiências ensinaram e foram muito enriquecedoras. Muito obrigado, diácono Bernardo. Que bom, Natanael. Manda para eles o endereço da live. Quem sabe eles vão gostar. Mas estou te ouvindo pela Giza. Não estava sabendo. É acompanhante da tia Vicentina? Que bom, Veneza. Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de saber que você está aqui. Tá? Parabéns, Natanael, fala Fátima. Em breve, com a graça de Deus, teremos mais um diácono na paróquia. Rezem pelo Natanael, pela esposa do Natanael e pelo filho. Tá? Diz a Veneza, obrigado. Bom, eu vou deixar minha bênção para vocês. Tá? Amanhã não tem live, mas segunda-feira tem. Tá? 19h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que hoje e sempre desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.